aí, alunos, colegas, amigos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que a semana tenha sido muito boa, muito produtiva e principalmente com saúde, né? Neste resumo, eu vou trazer algumas dúvidas de grupos da TGR, tanto do grupo público do Facebook, quanto do grupo de alunos da TGR. Então, vamos lá. A primeira dúvida é sobre remembramento. Eu vi dúvidas essa semana se, assim, na verdade, são dúvidas de muitos grupos que eu participo, mas os exemplos que são dos grupos, tá? Então, eu estou falando porque às vezes eu trago alguma coisa de outro grupo, mas os exemplos só da TGR, tá? Então, vamos à primeira dúvida, então. Como eu disse, é o remembramento. As pessoas têm dúvidas quando é necessário certificar e quando não é. Então, houve uma dúvida no grupo, essa dúvida é do grupo do Facebook, do grupo público. Então, o colega diz: posso solicitar o remembramento de uma matrícula georreferenciada, quer dizer, a matrícula já está georreferenciada, e registrada com outra que não foi georreferenciada, menor que 100 hectares, quer dizer que, pela lei, ele não seria obrigado a certificar, porque é abaixo de 100 hectares. Ou seja, enviar para o CIGEF requerimento de cancelamento anexando planilha com uma única aba, cujo perímetro engloba as duas áreas. Meu cliente economizará uma verbação de gel. Bom, houve algumas respostas, eu nem não vou comentar nada das respostas, alguém comentou correto, outros não, outros houve crítica de cartório e tudo, mas vamos ao que interessa, que é fazer o correto. Nós vamos ver o que diz a norma técnica. Nós vamos lembrar o seguinte, que esta norma ela serve para o CIGEF e não para o cartório. O cartório, tanto ele segue a lei, quanto ele segue o pensamento do cartorário. Mas aqui o colega perguntou, a dúvida dele foi quanto ao CIGEF. Então, o que diz o CIGEF? Para efeito deste manual, considera-se como remembramento a opção de fundir duas ou mais parcelas certificadas com ou sem registro informado. A figura 3 ilustra uma situação hipotética de remembramento de parcelas certificadas. Então, ele fala que é duas parcelas certificadas. Porém, mais adiante, na mesma norma, ele diz que se uma parcela foi certificada, por exemplo, se a parcela B foi certificada, e ele vai fundir essas três matrículas, ele é obrigado a certificar as outras duas. Suponhamos que seja mais, seja 10. Ele certificou 9. Tem uma que ele não certificou, então ele é obrigado a certificar essa uma para trás. Mas se, por outro lado, se ele não tiver certificado nenhuma, então ele não precisa de certificar, ele pode fazer o remembramento direto. Então, olha aqui, ele está muito claro. Remembramento que envolver parcela certificada e parcela ainda não certificada, primeiramente deverá ser efetuada a certificação destas para posterior fusão. Quando houver interesse em remembrar parcelas ainda não certificadas, poderá optar por georreferenciar diretamente o perímetro externo, correspondente ao conjunto de parcelas conforme ilustra a figura 2. Então, é o seguinte, é o que eu expliquei. Se uma tiver sido, ele é obrigado a certificar todas. Se nenhuma tiver sido, ele pode certificar e já enviar o perímetro para o CIGEF. E isso não tem nada a ver com cartório, isso não tem nada a ver com a lei. Isso é uma exigência do INCRA, do CIGEF. Então, vamos ver uma questão aqui, que inclusive eu cito ela no curso. Quem faz o curso de remembramento, com certeza não está perguntando essas dúvidas, né? Porque eu trato disso muito bem no curso. Então, olha aqui, suponhamos que ele tenha feito um remembramento sem consultar o CIGEF. Tudo bem, o CIGEF aceitou. Por quê? Porque ele não havia certificado nenhum desses 5 imóveis. Então, para o CIGEF não houve problema. Bastava o cartorário verbar, enviar para o CIGEF, estava tudo correto. Porém, no cartório houve problema. Isso é uma situação real. Por que houve problema? Porque as áreas estavam em desacordo. Neste cartório, que é o cartório de Mara Rosa, o limite que ele aceita para a diferença de área é 5%. Então,
onde estava com diferença superior a 5%, tanto para mais quanto para menos, ele exigiu que fosse feita uma retificação. Ele está errado? Ele não está errado. O cartório está correto em exigir isso, porque se está acima de um limite que ele determinou, que tem cartório que é 5, outros é 10, raramente algum é 20, e esporadicamente algum não importa com nada disso que ele está errado, que ele tem que importar sim. Isso é uma questão de segurança para o cartório e para o cliente. E também para o profissional, que não deveria nem estar aguardando que o cartório exigisse uma retificação. O profissional é o primeiro a querer retificar, para ter certeza que está tudo certo. E também outras questões que o cartório irá verificar, e como eu disse, dependendo de cada cartório, de Mara Rosa rigoroso. Então é até bom de trabalhar com ele, porque você tem certeza que você está fazendo a coisa certa. Quando o cartório tem coerência no que ele está pedindo, quando ele exige o que está na lei, quando ele mostra que está exigindo a segurança, você nem acha ruim de fazer. Então, uma nota devolutiva desse gel aqui, quando o cliente me enviou, falou: houve essa nota devolutiva aqui. Ele não estava errado. Então, o cartório está correto em tudo que ele solicitou. Por exemplo, essa matrícula 376 tinha sido vendida, uma parte aqui da rodovia, e não tinha feito apuração de remanescente. Então, teve que fazer a retificação de apuração de remanescente. Essa matrícula 377, ela não tinha nenhuma descrição. Então, foi necessário de fazer a extremação para fim de estabelecer os limites, estabelecer as divisas. E somente uma matrícula aqui que não foi necessário fazer nada. Então, olha aqui, primeiro nas coisas, nós temos que ligar no cartório e saber se ele tem essa exigência. Mesmo que ele não tenha, pessoal, não tenha preguiça. Cobre pelo serviço e faça a coisa certa. Mesmo que o cartório fale, não tem problema não, pode dar a diferença que for que eu vou remembrar. Mesmo que ele faça isso, pense no seu trabalho, pense na sua garantia, na garantia do seu cliente, na segurança, não é nem garantia, na segurança, e para você fazer um serviço apresentável para você mesmo, porque um serviço apresentável, ele é bom para a gente, né? Ele aumenta aquela satisfação que a gente tem em trabalhar bem e apresentar um bom serviço para o cliente. Outra coisa que nós temos que estar atentos é quanto aos proprietários. Se for um proprietário, ele tem que ser proprietário único de todas as áreas a serem remembradas. Se forem dois proprietários, não tem como uma pertencer a, por exemplo, nesse exemplo, 4 pertencer a uma e uma que foi em comum com 2 ou 3 ou 4 pessoas. Então, todos, se for 2 proprietários, ou 3 ou 10, todos têm que ser proprietários das mesmas áreas escritas na matrícula, tá? Quem quiser aprofundar, conheça o nosso curso. Eu quero trazer também aqui um alerta. Nós temos aqui um exemplo de um processamento, isso aqui é o resultado de um processamento. Vocês podem ver que a precisão estão todas boas, todas abaixo de meio metro, tudo bem, não teve problema. O tipo de solução, flutuante, fixo. Na verdade, os flutuantes, eles são todos de córrego. Eu só pus assim porque o que me interessava aqui não era esse tipo de situação. Então, aqui não está na ordem dos pontos, tá? Está na ordem que eu deixei para mostrar para vocês aqui, na ordem de PEDOP. Então, vocês verem que ou está flutuante onde pode estar, que é em córrego, limite, não é córrego, limite natural, e está fixo onde deve estar, que é limite artificial. Então, até aqui está tudo ótimo, mas vocês verifiquem esse PEDOP aqui. Se você faz vista grossa, se você não olha o PEDOP, se você já fez o nosso curso, você sabe da importância do PEDOP. Mas suponhamos que você não queira dar importância ao que você aprendeu, tanto nos cursos da TGR, quanto no curso que você fez de extensão ou de pós-graduação de referenciamento. Então, você sabe que um PEDOP de 90, se você fizer a vista grossa, o que fala na lei, na norma? Que acima de 6, não é nem norma do INCRA. Que acima de 6 já é uma porcaria, o ponto já não presta.
Agora, imagina um pedópio de 25, 26, 47, 75 e 90. Então, se você considera, amanhã dá uma sobreposição, você fala, não, meus levantamentos estavam bons, está tudo ótimo, estava tudo dentro da precisão, estava tudo fixo, mas esse pedópio aqui pode dar uma diferença, às vezes, até de 3, 4, 5, até 50 metros. Então, é muito perigoso, fiquem atentos a isso. Estou trazendo porque houve um problema, um rapaz que até foi através de uma consultoria, que ele contratou a consultoria nossa aqui, porque estava dando sobreposição e o levantamento dele, o colega estava solicitando cancelamento e ele falou, como, Margarete, está tudo bem. Então, quando ele mandou para analisar antes da consultoria, a gente faz uma análise do problema da pessoa, né? Para não estar perdendo tempo com explicação durante a consultoria, então eu detectei isso. Então, vocês olhem que esse é um caso gravíssimo, que você pode estar achando que está entregando um serviço bom e não está. E se você terceiriza esse serviço, solicite para quem está fazendo o seu processo de referenciamento para te enviar o resultado do processamento. Então, é necessário que você confira pelo menos o resultado do processamento. Se você não sabe processar, se você não sabe conferir, procure aprender, pelo menos para você conferir o serviço que você está entregando. Tem um outro serviço que está dando dor de cabeça, está tirando o sono de muitos colegas, muitos, referente ao posicionamento de alguns analistas, e tem tirado o sono, e é uma situação que até me deixa muito triste ver colegas passar por isso. Essa situação é a seguinte: mais um gel que vai para o arquivo sem data para sair. O colega está certíssimo, é dor de cabeça, vai perder sono porque não tem data para sair. Coleguinha que mediu a área confrontante ficou com medo de entrar no mato e criou versos por conta própria fora da vegetação. Resultado: sobreposição em 2 imóveis confrontantes. Por que esse problema todo? Em primeiro lugar, porque se ele for falar com o colega, não sei se já falou ou não, o colega pode ser que se ele já estava com preguiça, é porque ele não importa com a qualidade do serviço dele e não vai se dispor a consertar. A pessoa só se dispõe a consertar quando ela realmente quer fazer a coisa certa e houve um erro. Não um erro de medo de entrar no mato e inventar versos por conta própria. Isso não é medo. Isso é desonestidade com o cliente, né? Porque o cliente está te pagando para fazer um serviço de altíssima precisão. Se você faz uma reticências, né, dessa aí, que você sabe o que eu quero dizer, então você não está respeitando o seu cliente. Ele pode até te processar. Então, assim, se o colega não dispuser, ele vai ter que solicitar o cancelamento. Quando ele solicitar o cancelamento, o analista, se for aquele analista que segue o que deve seguir, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar todo o arquivo que quem já está solicitando já deve enviar todo o arquivo para o analista para já sair dessa etapa de ter que enviar. Isso aí só vai demorando e atrasando. Então, ele vai enviar todo o arquivo de processamento, de relatório, de certidão. Quando a gente está solicitando um cancelamento de sobreposição, você tem que provar que você está certo. Então, não vai esperar o analista te solicitar isso. E o analista vai solicitar todo o processamento e certidões de quem ocasionou a sobreposição. Só que o que está acontecendo? O analista, ele está solicitando que você vai no GEL, lá no proprietário do GEL que vai ser cancelado. No caso do colega, teria que ser em 2 proprietários, ou não sei se é um só, que é dono das duas áreas, ou 2. E falar, ó, cara, vem cá, você contratou um lambão aí para fazer seu serviço e deu sobreposição, e agora eu vou cancelar e o INCRA está exigindo um requerimento para você autorizando cancelar. Ah, gente, tem dó, né? Tem dó. Então, o que está acontecendo com isso? Você veja isso aqui. Esse aqui foi em 2 de fevereiro, o analista
iniciou a análise, solicitando para o colega esse requerimento. O colega lutou, batalhou, conversou com o proprietário. Ele já tinha conversado com o colega, porque ninguém vai mandar uma sobreposição sem antes ter conversado com o colega. Ninguém faz isso. A ética, né, requer que a gente faça isso. Só que o colega não quis cancelar, então iniciou em fevereiro. Em julho, ele lutou até julho para esse requerimento, o cliente não deu e foi indeferido. Então, você vê, depois ele teve que convencer o, o rapaz lá, o proprietário. Foi muita luta para ele conseguir esse requerimento, para depois enviar para análise de novo, para demorar 3 meses para ser analisado, para entrar em análise, para definir um requerimento de sobreposição. É justo uma coisa dessa? Você acha? Outra aqui, eu peguei só um comentário que um outro colega enviou em uma análise sobre posição quando o analista solicitou também esse requerimento. Já conversei com ele, quer dizer, com o confrontante, está ciente do erro, porém o contato com o proprietário é muito difícil para fazer o requerimento de cancelamento. Então ele já está sabendo, o colega está sabendo, o proprietário está sabendo, mas é muito difícil esse contato com o proprietário, porque o proprietário, gente, pelo amor de Deus, ele não tem que fazer, cancela minha área porque o sujeito errou. O sujeito que errou que tem que chegar nele e falar, vou cancelar, vou assumir o prejuízo e vou consertar. Então, é o poste mijando cachorro, né? CIGEF, outra coisa. Vamos falar agora de erro de CIGEF. Quanto a isso que eu disse aqui anteriormente, vocês vejam o manual de gestão de certificação da parte de cancelamento. Então, lá fala que o proprietário tem que ser comunicado. Então, você vai enviar o endereço para o CIGEF vai comunicar para ele. Então, vocês olham lá, Manual de Gestão de Certificação, Cancelamento, tá? Então, vocês argumentem com o analista, façam o que for necessário. Esse dia eu vi um colega comentando em um grupo aí, que o analista falou que só pelas vias judiciais. Pera lá, vias judiciais para fazer um cancelamento? Ah, tem dó, né? Deveria ser mesmo, né? Para ver onde que ia parar isso aí, né? Nas vias judiciais. Que... CIGEF não está reconhecendo alguns tokens. Não é problema de CIGEF, não precisa de estar perguntando para ninguém, para colega, nem grupo, nem para ninguém. Porque você não vai achar lugar nenhum escrito a não ser experiência de colegas. É o antivírus dessa nova versão do CIGEF agora, o antivírus está bloqueando alguns tokens. Então, você tem que, ou você desabilita o antivírus para acessar o CIGEF, ou troca de antivírus. Então, o problema é esse. Ao invés dele entrar, já que quando você entra com toque, ele já entrar como deve, com as opções de requerimento, não, ele entra como se você fosse um qualquer que estivesse entrando sem o toque. Outro erro que está dando no CIGEF também é esse erro de validação. Esse erro de validação, até foi um colega que perguntou num grupo, se alguém está tendo problema para certificação no CIGEF. Arquivo carrega e dá o seguinte erro, falha no processo de validação. É esse erro aqui, ó, do CIGEF, tá vendo? Falha no processo de validação. Também outro erro fácil, você verifique o número que você informou no CCIR. Se você copiou o número correto, se não, a maioria, 90% está sendo de correção de número do CIGEF, tá? Então, esse erro de validação, ela é na aba de identificação e só referente ao número de CCIR. Se for, às vezes, muito raramente, está dando erro de CCIR ter sido feito naqueles dias, ainda não foi para a base de dados, tá? Então, mas verifique o número. Pessoal, então é isso aí. Se não conhece nossos cursos, nós temos vários cursos, sempre lançando cursos novos, todos cursos atualizados. Inclusive, vamos atualizar agora o de ITR, na parte de ECAC, de acesso ao ECAC, de envio de documentos para a Receita Federal. E deve sair já essa semana essa atualização, tá? Uma boa semana a todos, muita paz, muita saúde, trabalhe com consciência, tá? Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. E você nunca sabe se os outros já foram no caminho correto, não é mesmo? Então, trabalhe com consciência para que você possa cobrar um valor muito justo no seu trabalho,
tá? Uma boa semana, muitas bênçãos para vocês. Um beijão para cada um.